aleluia. Soberano Deus, Pai. Pai, estamos aqui, meu Pai, com teu servo, meu Pai, mensageiro da tua casa, meu Pai, pastor Márcio Evandro, Pai. O Senhor, meu Pai, usa o teu servo poderosamente, meu Pai, na tua casa aqui hoje, Pai. Por isso, Pai, que nós estamos, meu Pai, entregando ele em tuas mãos, Pai. Que o Senhor, meu Pai, usa o teu servo poderosamente, Pai. Eu entrego ele em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo, amada igreja, na Santa Paz de Cristo, amém, meus amados irmãos? Meus amados irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Todo o escolhido passa pela prova, e todo escolhido passa por dificuldade. Para vencer o vale, para vencer o deserto, é necessário passar pela prova para ser aprovado por Deus. Quem não passa pelo deserto não tem vitória. Só tem vitória aquele que consegue vencer as lutas e vencer as preocupações, todo tipo de problema. E para vencer isso, só em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, a nossa leitura se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo de número 18, que fala sobre a vida de Abraão, ali quando Abraão, Deus pede para pegar o seu único filho, para que ele pudesse sacrificar esse filho. Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Meu título diz assim: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Vamos estar lendo então. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, ele diz: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, e pôs sobre o Isaque seu filho. Ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou a Isaque, Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. E mais um anjo do Senhor lhe abrandou desde o céu, disse a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor abrandou Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, não me negaste teu filho, teu único filho, que deverás te abençoarei, e te abençoarei grandissimamente, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia
que está na praia do mar, e a sua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e a tua descendência será bendita todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Versículo 19. Então Abraão tomou o seu moço, e levantaram-se e foram junto para Bezebá. Abraão habitou em Bezebá. Amém? Podes assentar no nome de Jesus. A Bíblia nos fala aqui que quando Deus ele fala com Abraão, ele fala com Abraão assim: Abraão, sai no meio da tua casa, no meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão, ele ouve a voz de Deus e sai da terra onde ele está e vai para a terra onde Deus tinha prometido. No Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão: Abraão, sai no meio da tua casa, no meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te abençoar. E Deus fala que para Abraão que ele ia abençoar ele, benditos que abençoarem ele e malditos que amaldiçoarem ele. Abraão ele sai dali da casa de seu pai, que seu pai chamava Tera, e Deus vai agora abençoar Abraão muitíssimo, porque na primeira vez que Deus chama Abraão, ele obedece e vai. E Deus fala assim para Abraão: Abraão, olha, vai para fora, eu quero te mostrar algo. Conta as estrelas do céu, Abraão, se você pode contar. E Deus falou assim: Abraão, se você pode contar as estrelas do céu, assim também será a tua descendência. E Deus havia feito uma promessa na vida de Abraão. Entenda uma coisa: Abraão tem que sair da casa do seu pai, Tera. E quando Abraão ouve a voz de Deus, ele obedece, algo extraordinário vai acontecer na vida de Abraão. É do dia para a noite? Não. Vai demorar um tempo. Abraão sai da casa do seu pai. Passa-se um tempo que Deus vai mudar o nome de Abraão. Antes de Abraão chamava Abrão. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Deus muda o nome de Sara. Era Sarai, mas passa a se chamar Sara. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Muda o nome de Sarai para Sara. Deus ele começa a fazer uma aliança com Abraão, mudando os nomes deles, mudando eles de lugar. Deus ele tira Abraão daquela terra e leva para outra terra. Deus muda o nome de Abraão, de Abrão passa a ser Abraão. Deus promete dar para Abraão um filho. Deus promete dar a Abraão uma descendência. E Deus falou que ele seria pai das nações. Mas só ainda que Abraão ele tinha uma pressa em ser pai. Mas Abraão ele vai ter um primeiro filho de uma serva que ele tem ali. E seu filho se chama Ismael. Mas só que esse não era o filho da promessa. Mas o filho da promessa era Isaac. Isaac vai demorar a nascer, mas a promessa vai se cumprir. Passa-se um tempo que Deus ele chama Abraão. E quando fala para Abraão, não é isso ainda, Isaac não é o teu filho ainda. Esse é o filho da escrava. Mas o teu filho será da sua esposa com você. E você, Abraão, será pai de multidões. E ali a Bíblia diz que Isaac, Deus vai abençoar Abraão com o seu filho, Isaac. Abraão tem Isaac, junto com Sara. Quando o anjo aparece para Abraão e Sara, a Bíblia diz que Sara ri, porque Sara, para ela, era impossível ela ser mãe. Era impossível para ela ser mãe. E Deus fala assim, o anjo fala assim: olha, Abraão, por que a tua esposa está rindo? E Sara nega, dizendo que não tinha rido. E o anjo disse: olha, não negues, porque eu sei que você riu. E ali a Bíblia diz que Deus ele promete algo para Abraão, que não ia acontecer no tempo dele. Ou seja, Abraão ele passa por vários processos até chegar à promessa. A promessa de Abraão não acontece da noite para o dia. Abraão se deita com sua serva Agar,
nasce Ismael, mas aquele ali não era o filho ainda da promessa, mas o filho da promessa era com Abraão e Sara. E a Bíblia diz que nasce ali Isaac, já Abraão na idade de 100 anos e Sara na idade dos seus 90 anos, nasce agora o seu filho Isaac. E a Bíblia diz que quando esse menino vai crescendo, Deus ele vai falar assim com Abraão: Abraão, eu quero algo de você agora. Meu Deus. Você vai pegar seu filho, o seu filho, a quem você ama, a quem você cuida. Você vai levar ele, Abraão, ao monte que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que Deus provou a Abraão, porque a Bíblia diz que provou Deus a Abraão, disse Abraão, ele diz: eis-me aqui, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Interessante que a promessa para se cumprir na vida de Abraão, Abraão não poderia contar para ninguém. Tem promessa para acontecer na minha vida, na tua vida, que a gente tem que sair de boca fechada e não falar o que vai acontecer. Meu Deus! Aquela mulher também que tinha um filho que havia morrido, e ela disse: vai bem com seu esposo, vai bem com teu marido, vai bem com teu esposo. E ela disse: sim, vai bem. Mas o filho dela estava morto. Mas ela saiu o quê? Em silêncio. Porque se ela falasse, atrapalharia os planos de Deus. Meu Deus, olha aí. E Abraão sai em silêncio, não conta nem para sua esposa, nem para os seus servos, mas abala o jumento e sai em silêncio. Nem Isaac sabia o que estava acontecendo, o que ia acontecer com ele. Mas Isaac, naquele momento, eles caminham mais ou menos 3 dias de viagem. Sem saber, Isaac sem saber o que vai acontecer. Os servos de Abraão sem saber o que está acontecendo. Mas Abraão sabia de tudo o que estava acontecendo, porque ele saiu em silêncio, não falando nem com sua esposa, aquela que é a carne da sua carne e o osso dos seus ossos. Mas ele guardou isso em silêncio no seu coração. E a Bíblia nos diz que quando chega um determinado tempo que Isaac não vê o que é um sacrifício, e Isaac pergunta ao pai: eu vejo fogo, eu vejo a lenha, eu vejo o cutelo, mas pai, aonde está o cordeiro? E Abraão fala para o seu filho assim: filho, o cordeiro Deus proverá. Mas Abraão sabia que o sacrifício era o seu próprio filho, porque Deus falou assim: Abraão, pega o teu único filho a quem tu mais ama e leva para sacrificar, leva para o holocausto, Abraão. Imagine você que quase os seus 90 anos, Abraão esperou essa promessa. Mas só que Abraão esperou essa promessa, mas Abraão não queria que o sonho deles se fosse prioridade, mas queria que o sonho de Deus fosse prioridade em sua vida. Abraão colocou a esperança que ele tinha em Deus, porque ele sabia que 100 anos esperou pela promessa, mas agora Deus estava pedindo algo, tudo que ele tinha. Todos os anos que ele tinha vivido esperando essa promessa, agora Deus tinha pedido para que sacrificasse no holocausto daquele monte. E quando Isaac fala assim: cadê o fogo, cadê o cutelo, cadê o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá. Caminharam os dois juntos. Chegou um certo tempo que os dois servos não poderiam subir mais para o monte. E a Bíblia diz que Abraão agora prepara o altar para o sacrifício. Mas Isaac com certeza diz: aonde está o sacrifício? E a Bíblia diz que tudo, quando estava pronto, naquele momento tudo estava pronto. A Bíblia nos fala que Abraão, ele pega
Isaac fica quieto e deixa seu pai amarrá-lo. Estava amarrando ele para o sacrifício. E Isaac fica deitado em cima do altar. E a Bíblia diz que agora a lenha está pronta. O cordeiro que era Isaac estava em cima do altar. Agora era necessário que Abraão pegasse o cutelo para imolar o seu próprio filho. A Bíblia diz que Abraão ele levanta a sua mão para cima. Levanta, olha que interessante. A Bíblia diz que ele levanta a sua mão para cima, para imolar o seu próprio filho. E quando ele estende a sua mão e vai para ferir, Deus branda do céu e fala: Abraão, não faça nada com teu filho, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Deus sabe aonde está o teu coração. Deus sabe onde você tem colocado o seu coração. Por Deus provou Abraão, falando para Abraão: você será pai de multidões. Aleluia. Naquele momento, Isaac deitado ali, Isaac ficou quieto, esperando o seu pai o imolar. Mas a Bíblia diz: quando o anjo branda do céu, dizendo: Abraão, não faça nada com teu filho, porque agora eu sei que tu temes a Deus. A Bíblia fala que Deus agora novamente ele vai dizer tudo o que ele tinha dito lá atrás: você será pai de multidões, a tua descendência será como as estrelas do céu. Porque Deus tinha falado para Abraão: Abraão, se você pode contar as estrelas do céu, assim também será a tua descendência. Mas Abraão jamais poderia contar a sua descendência. E Deus multiplicou a descendência de Abraão. Então por isso que eu falo, Abraão ele passou pela prova. Abraão passou pelo vale. Abraão passou pelas dificuldades dentro da sua casa. Deus pede a Abraão para sair da sua casa, Abraão obedece. Deus faz uma promessa a Abraão dele ser pai. Abraão achava que o seu servo seria um seu servo que ele tinha como filho. Mas Deus falou assim: não é este homem, este jovem que vai ser o teu filho, mas o que vai ser gerado de ti. Demorou-se, mas se cumpriu. Enquanto se cumpre, Deus prova a Abraão. O chamado dói. O chamado vai trazer inveja. O chamado vai trazer dificuldade. Para que você entenda uma coisa. Porque Deus ele te chama para vencer. Deus não te chama para ter dúvida no seu coração. Ainda que você está dizendo assim: está doendo, está machucando, você não está entendendo o processo, porque é necessário que doa, para que você passe pelo processo e chegue aonde Deus quer te colocar. Porque você não entende o processo agora, mas quando você passar pelo processo, você vai entender que aquele processo era necessário, porque Deus estava te forjando naquele momento, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado, para que o nome do Senhor pudesse ser ressaltado. Glória a Deus, aleluia. E agora Abraão, olha que interessante, Deus chama Abraão, fala para Abraão sair da sua casa. Abraão sai da sua casa no meio da sua parentela. Deus fala para Abraão para contar as estrelas do céu, e Abraão não pôde contar as estrelas do céu. Deus fala para Abraão que ele seria pai de multidões. Deus fala para Abraão novamente que ele seria pai e Sara seria mãe. E a Bíblia diz aqui no finalzinho do versículo 22, versículo 18, que Abraão ele não fica naquele lugar onde ele está. Ele vai habitar em outro lugar, que é o versículo 19, 22, 19. Então Abraão tornou seus moços e levantaram-se e foram juntos para Bezebar. E Abraão habitou em Bezebar. Entenda uma coisa, eu aprendi uma coisa nessa leitura.
criatura, toda vez que Deus te faz uma promessa, ela vai se cumprir. Mas é necessário que Deus mude você de lugar. Glória a Deus. Para crescimento. Deus, ele espera o seu crescimento para que você cresça. Mas quando você está passando pelo processo, é necessário que você fique no lugar que é o processo. Enquanto o processo não acabar, Deus não pode tirar você do lugar. Quando o processo acabar e Deus te abençoar, você sai daquele lugar. O processo começou dentro aonde? Da sua casa. Da onde? Dos seus pais. Deus falou assim: sai deste lugar. E Abraão sai daquele lugar. Cada processo que Abraão viveu, ele viveu num lugar. É assim também na sua vida. Não adianta você querer fugir de um lugar para o outro. Enquanto o processo não se cumprir naquele lugar, Deus fala para você: agora não é a hora. Enquanto o processo não se cumprir, enquanto o processo acabar e Deus te der vitória, é necessário que você saia, porque você agora tem uma resposta na mão e uma bênção na mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Não saia antes do processo. Não saia do vale, não saia do deserto. Enquanto haver deserto, é necessário que passe. Enquanto haver o que? Monte, é necessário que fique, para que o processo se cumpra na sua vida. Abraão venceu porque ele esperou em Deus. Ele acreditou na promessa que iria se cumprir e se cumpriu. Demorou? Sara, com seus 90 anos, achava que não ia ser mãe. Já tinha cessado o seu tempo. Abraão já tinha cessado o seu tempo com 100 anos. Mas o processo demorou, mas se cumpriu. Então, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus, aleluia. Abraão, entenda uma coisa: nem tudo é para você falar. Se Abraão fala para Sara, se Abraão fala para os seus servos, se Abraão fala para o povo, tinha atrapalhado o processo. Verdade. Se aquela mulher que quando viu o seu filho morto, conta para o seu esposo que o filho estava morto, e conta para alguém que o filho estava morto, tinha atrapalhado o processo. Mas ela foi até o homem de Deus, aonde estava no monte, e disse: hoje é lua nova, hoje é sábado, mas ela chegou perto daquele homem de Deus: eu te pedi alguma coisa. Entenda uma coisa: é necessário que você fale para a pessoa certa. É necessário que você busque o lugar certo. Não adianta você falar para pessoas que não vai te ajudar. Não adianta você abrir a boca para pessoas que só vão piorar a sua situação. Mas quando você souber aonde é o lugar certo, vai acontecer. No tempo de Deus vai acontecer. Porque a Bíblia diz que há um processo. Isso aconteceu porque ele teve fé em esperar em Deus. E assim também será na sua vida, não será diferente. Talvez você diz assim: o vale está doendo, o deserto está machucando. Quando você será esses ventos? Quando você passar pelo processo. Enquanto o ferro não for provado, ele não sai do fogo. Enquanto o ouro não for limpo, ele não sai do fogo. Enquanto o barro não for bem amassado, não para de ser o quê? De amassar. Enquanto o vaso não passa pelo fogo, ainda não é vaso. Então é necessário que passe pelo fogo. Passe seja provado. E quando for provado, será mudado de novo. Assim também serão todos aqueles que
eleição, chamado filho de Deus. Você foi chamado, você é escolhido, você vai ser vaso, usado nas mãos de Deus. Não temas, pois eu estou contigo, não te apavoro, porque eu te ajudo com a destra da minha justiça. Assim diz o Senhor, que está lá em Josué. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Senhor, querido Deus e querido Pai, neste momento agora, Senhor, tem pessoas passando pelo vale, passando pelo deserto, passando dificuldade, passando com medo, tem pessoas com medo. Mas, meu Deus, que o Senhor agora venha operar na vida dessas pessoas, que elas não tenham medo, mas que elas tenham segurança em Ti. Aleluia. Porque se elas estão passando, porque a Bíblia diz que não sobreveio tentação senão humana, e Deus não deixará tentar você mais que você não possa suportar. Pai, o Senhor nos diz, Pai, que tudo que nós clamarmos, nós pedimos em Teu nome vai acontecer. Pai, eu peço ao Senhor agora, Senhor, que todas as humilhações, que todas as decepções, que todas as angústias agora, Deus, o Senhor possa visitar essa pessoa agora, Senhor. E todo mal, Senhor, que está na vida dessas pessoas, toda depressão, toda ansiedade, todo síndrome do pânico, ó Pai, todo vento que tem assolado a casa da pessoa, meu Deus, se chegou o momento certo, vai na casa daquela pessoa agora que está ouvindo esta oração, remova, meu Pai, de lugar tudo que está errado, e vai fazendo, meu Deus, o mover do Senhor neste lugar, Senhor, para que essa pessoa que está aqui hoje, ou seja, o pai ou a mãe de Ti, venha. Quando chegar na sua casa, tenha prazer, meu Pai, de poder jantar. Tenha prazer de tomar sua água, tomar seu café. Meu Pai, se ficou alguém doente, alguém triste, alguém magoado, ó Deus, meu Pai, cada pessoa agora que está ouvindo essa oração, meu Deus, eu peço ao Senhor agora, coloca Teus anjos na vida dessas pessoas agora, Senhor. Remova as dores, remova as dificuldades, remova as barreiras, quebra o arco, Senhor, quebra as cadeias, os gemas, as prisões, ó Deus. Todo o poder de pé de Satanás, meu Deus, põe os Teus anjos agora, Senhor. O que eu não posso fazer, Pai, o Senhor pode fazer. O que eu não posso mover, o que essa pessoa não pode mover, o Senhor pode mover. Eu não posso talvez dar água, eu não posso dar o fôlego de vida dessa pessoa, eu não posso dar vida, mas Tu pode dar vida, Pai, porque o Senhor é dono de ouro e dono da prata. Então, meu Deus, faça acontecer. Pai, nós Te agradecemos pelos dias bons, pelos dias maus, pelas lutas, pelas dificuldades. Mas Deus não nos ensina a nós fugirmos das lutas, mas que nós, na força, nós vencemos as lutas, vencemos as doenças, vencemos os problemas, vencemos as decepções, assim como Abraão venceu todos os problemas, Pai. Dá ânimo a essa pessoa, fortaleça ela, levanta o caído, levanta o deprimido, cura do câncer, Pai. A Bíblia diz que humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que em vosso tempo os exalte. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda em redor bramando como leão, procurando quem possa tragar. Ó Espírito Santo de Deus, faça agora acontecer, Pai, um milagre. Guarda esta pessoa, meu Deus, que veio aqui nesta igreja. Guarda essa pessoa também, meu Pai, que está ouvindo esta live, Pai. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço por Jesus. Uma salva de palmas, Deus, que Glória, que boa foi essa palavra, né? Palavra abençoada, palavra poderosa que o pastor Márcio Evandro trouxe para a igreja do Senhor. Tem um aviso? Sexta-feira, culto às 19h30. Não tem aviso, não tem ensaio, né, irmãos?